Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa revisão, né? Nossa última aula de revisão aí, antes da nossa aula pelo plural, tá bom? Vamos hoje ver gráficos e ângulos. Vamos relembrar como fazer um gráfico de setores. Vamos rever também outros gráficos aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, vamos começar. Então, vamos ao nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de setores, né? Então, gráfico de setores. Esse tipo de gráfico lembra uma pizza repartida em tantas fatias quanto são as categorias que queremos representar. O gráfico é um círculo dividido em partes denominadas setores. Então, vamos relembrar que isso daqui é um semicírculo, certo? É quando eu tenho o meu círculo dividido ao meio. E quando eu tenho o meu círculo dividido em partes que não são a metade, é o que a gente chama de setor de círculo. A gente já viu isso, né? O setor circular. A gente viu isso na aula interativa, tá bom? Então, a nossa pizza, o nosso gráfico de pizza, ele é repartido em setores ou em um semicírculo, como é o caso aí quando for metade das opções, tá bom? E aí vamos relembrar como construir esses gráficos, né? O tamanho de cada setor é determinado pelo seu ângulo central, como o círculo de 360 graus para calcular o ângulo de cada setor, multiplicamos a taxa percentual por 360. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a porcentagem e depois pegar essa porcentagem de cada setor e multiplicar por 360, tá bom? Depois disso, traçamos a circunferência e com auxílio de régua e transferidor, desenhamos ângulos com vértices no centro do círculo, dividindo-os nas medidas desejadas. Quem tiver alguma dúvida na hora de medir esses ângulos com o transferidor, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Para a gente conversar aí, porque eu passei alguns videozinhos, já que não é muito viável para a gente fazer, para mim ficar vendo cada um como está fazendo, né? Mas eu gostaria que vocês, quem tem algum tipo de dúvida, me mandasse de volta para a gente conversar, tá bom? E para finalizar, é só colorir cada parte de uma cor. Gente, é importante que colora, viu? Porque senão fica parecendo que é tudo a mesma coisa. E o gráfico de setores, uma característica dele é que cada setor é colorido de uma cor, tá? Escreva o nome de cada categoria, a porcentagem que cada uma representa. Não é preciso marcar a medida dos ângulos. Na verdade, a gente nunca coloca a medida dos ângulos. A gente mede, faz o nosso semi-reta e acabou ali, tá bom? Aí você vai escrever, sei lá, é, João, 30%. E aí você escreve ali, mas não precisa colocar qual que é o valor do seu ângulo, tá bom? Aí a gente vai ver um exemplo como a gente constrói o gráfico de setores. Então, na aula passada, a gente viu esse exemplo aqui, que foi na aula de terça-feira, no qual a gente tinha o número de filmes alugados. Lembra? Eram 0 filmes, 25 pessoas. Um filme, 30 pessoas. Dois filmes, 55 pessoas. Três filmes, 90 pessoas. Quem não lembra o que que é, dá uma paradinha aí na aula e volta na aula de terça-feira para dar uma olhada aí. A gente falou de frequência absoluta. É isso daqui, tá bom? Então, é essa a ideia aí. A gente vai usar essa tabela para fazer o nosso gráfico de setores. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular essas porcentagens. Então, eu tenho, na verdade, é uma frequência relativa que a gente tem que fazer aqui, né? É a frequência absoluta sobre o total. Então, vai ser 25 sobre 200, 1/8, né? Quando simplifica. Se você não quiser simplificar, você vai chegar nesse resultado aqui também. Isso é 12,5%, porque aí eu tenho que multiplicar por 100, tá bom? Para fazer o gráfico de setores, a gente tem que multiplicar por 100, tá bom? Depois eu vou ter 55 sobre 200, simplifiquei por 5, deu 11 sobre 40, e aí deu 0,275, que vai dar 27,50. Com um filme, 30 sobre 200, que vai dar 3 sobre 20, só cortei o zero, né? Dá 0,15, que é igual a 15%. E 90 sobre 200, que vai dar 9,20 avos, que é igual a 0,45, que é igual a 45%. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é calcular essas porcentagens, tá bom? E vamos para o nosso segundo passo. Nosso segundo passo é calcular os ângulos centrais. Então, vou pegar a porcentagem e vou colocar de, que significa multiplicação, 360. Então, é 12,5 sobre 100 vezes 360. Por que sobre 100, professor? Porque eu tenho que tirar do porcento. E eu falei na primeira aula dessa semana que porcento é aquele número sobre 100.
tá? Então, isso é 12,5 sobre 100 vezes 360. Quanto eu multiplico e divido, eu acho 45 graus. E aí, eu fui fazendo isso para cada um. 15% de 360 é 15 sobre 100 vezes 360, que dá 5.400. Corto os zeros, dá 54. 27,5% de 360, 27,5 sobre 100 vezes 360, que dá 9.900 sobre 100, corta os zeros, que dá 99 graus. E 45% de 360 é 45 sobre 100 vezes 360, que dá 16.200 sobre 100, que é igual a 162 graus. Então, é essa a ideia aqui, tá bom? Feito isso, eu fiz o meu gráfico, que tá aqui embaixo, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, este ângulo aqui é um ângulo de 54 graus, este ângulo aqui é um ângulo de 99 graus e este ângulo aqui é um ângulo de 162 graus, tá bom? Eu acho que é nítido para todo mundo que esse aqui é o menor, né? Tudo bem? Então, toda vez que a gente for falar de ângulo de gráfico de setores, a gente tem que fazer todo esse processo, tá? E aí é o que eu pedi no nosso trabalho, foi o que eu pedi no trabalho que vocês tinham que ter feito aí dessa forma, tá bom? E aí a gente vai ter o gráfico de colunas, juntamente aos gráficos em barra são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre a quantidade de variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporção. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Então, olha só, a quantidade vai ser no vertical, certo? E a coisa aqui que é qualitativa, que é uma qualidade, ou então o nome de alguma coisa, ela vai ser na horizontal, tá bom? Então, essa daí é uma característica. E fora isso, o nosso gráfico, ele é todo em pé, vamos falar assim, tá bom? Ele é muito utilizado nos livros de geografia, eu acredito que vocês tenham visto bastante lá. Também vamos ter o gráfico de barras, que possui basicamente a mesma função dos gráficos em colunas. É a mesma coisa, só que aqui, quem está no horizonte é a quantitativa e na vertical é o nosso qualitativo, tá bom? É isso que muda do gráfico de barras para o gráfico de colunas. São os mais fáceis que a gente tem aí, até de fazer, né? Na hora de fazer, eles são os mais fáceis, tá bom? Também temos o gráfico de linhas, né? Ou gráfico em linhas. O gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de certo dado ao longo do tempo. Então, olha só, ele está mostrando aqui como é que funciona ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequências para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente tem a distribuição da população urbana e rural entre 1980 e 2010, certo? Em 1980, isso vai diminuindo a rural até 1991, tá vendo? E é isso aqui que é interessante no gráfico de linhas. É essa coisa aqui de que você vai vendo que conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo. Porque um gráfico de barras, ele te daria coisas específicas. Então, por exemplo, 1960 tinha 30 e poucos. 31, por exemplo. 1991, 25, por exemplo, sabe? Aqui não, aqui você vai acompanhando esse declínio aí dessa quantidade de pessoas, tanto no rural, e esse aumento aqui de pessoas no urbano, certo? Então, é esse o interessante do gráfico de linhas, porque ele é muito utilizado para representar coisas ao longo do tempo, tá bom? Esses gráficos que eu falei, esses 4, são os mais importantes. Na aula de gráficos que eu dei aqui no blog, vocês vão achar outros tipos de gráfico de área, o gráfico é usado muito em jogos e tal. Aqui eu achei melhor, como é uma revisão, falar desses 4, que são os 4 mais importantes, tá bom? É interessante que vocês saibam fazê-los na sua grande maioria, tá? E aí a gente vai falar do último conteúdo, que é ângulos. Então, vamos ver o que são ângulos. Então, são denominados ângulos os pontos onde duas semirretas se encontram. Esses pontos de encontro que têm a mesma origem são chamados de vértice do ângulo. Existem vários tipos de ângulos determinados por suas medidas em graus. Então, vamos ver o primeiro. Se as
se as semirretas coincidem, ou seja, são iguais, temos um ângulo de uma volta ou ângulo nulo. Aí vai depender. Se ele for um ângulo nulo, ele vai falar que tem 0 graus. Se ele for um ângulo de uma volta, ele vai falar que é 360 graus. Ele é representado da mesma forma, tá vendo? É a mesma ideia, só que no de 360 eu faço a voltinha e pinto tudo em volta, porque quer dizer que eu estou falando que é tudo isso aqui. Agora, no ângulo nulo, é 0 graus, então vai ficar só a reta ali, tá bom? Se as semirretas estão na mesma reta e não coincidem, porque aqui elas coincidem, tá vendo? A reta A está sobre a reta B. Aqui não. Temos dois ângulos rasos. Os ângulos rasos também conhecidos como ângulo de meia volta. Então, olha só, a primeira reta está para o lado direito e a segunda para o lado esquerdo. Então, isso aqui é um ângulo de meia volta em cima e um ângulo de meia volta embaixo, tá bom? Então, é isso aí que ele está falando. Ângulo de meia volta e ângulo raso é a mesma coisa, que é igual a 180 graus, tá bom? Ok? Também vamos ter um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus, e toda vez que eu estiver falando dele, eu vou ter esse quadradinho com pontinho no meio, tá? Ângulos obtusos, que são aqueles que medem mais do que o ângulo reto, ou seja, são maiores que 90 graus. E os ângulos agudos, que medem menos que o ângulo reto, ou seja, menor que 90 graus. É importante a gente lembrar que o nome de um ângulo é dado pelos pontos que ele tem, sendo que o vértice, que nesse caso aqui é o O, fica no meio com o acento circunflexo. Então, aqui vai ser TOX ou XOT. Tanto faz, as duas coisas representam o mesmo ângulo, tá? TOX e XOT. Vamos então às medidas fracionárias de ângulos. Ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo de meia volta são coisas que a gente já conhece, né? E o que vem de diferente aí nessa matéria de ângulos são essas medidas fracionárias e essas operações que a gente vai ver agora. Então, olha só, a medida de um ângulo pode ser fracionária, por exemplo, um ângulo cujo a medida é o número decimal 52,5 graus. Essa medida, no entanto, pode ser indicada com submúltiplos do grau. Esses submúltiplos são o minuto e o segundo, lembrando que aí não tem nada a ver com o tempo, tá? E um grau contém 60 minutos, então um grau aqui, ó, igual a 60 minutos, lembrando que minuto vai ter um só negocinho, e um minuto contém 60 segundos, lembrando que segundos tem dois negocinhos aqui, tá bom? Ok? Então, isso daí são medidas fracionárias. E aí a gente vai lembrar desses 52,5 graus. 52,5, 0,5 é a mesma coisa que a metade. Então, é metade de um minuto, certo? Que dá 30 minutos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 52 graus e 30 minutos. Então, isso aqui que é o jeito correto de representar coisas decimais, tá bom? A gente sempre vai representar desta forma aqui, tá? E aí a gente vai ver a adição. Vou dar exemplos para falar das operações, viu, gente? Tanto da adição, da subtração, multiplicação, divisão, tá bom? Adição, é só a gente fazer segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Então, 25 mais 20, 35 mais 21 é 56, 16 mais 40 é 56 e 28 mais 10 é 38. Olha só que neste caso, o 56 e o 56 aqui, ó, tanto do minuto quanto do segundo, são menores que 60. Ok? Então, se eles são menores que 60, eu não preciso mexer. Fica aí quietinho, 56 minutos e 56 segundos. Vamos ver a letra B, que aí dá uma diferença. Então, eu tenho que somar minuto com minuto, né? Segundo com segundo e grau com grau. Então, 5 mais 57 vai ser 62. 11 mais 55 vai ser 66. E 3 mais 5 é 8. Eu falei que a gente só pode ir até 59 nos segundos. Então, aqui eu tenho que diminuir 60 segundos. Mas onde é que vai parar esses 60 segundos? Ele vai parar nos minutos, ok? Então, isso aqui vai ficar 67 minutos e 2 segundos, deixando os graus ali quietinhos, tá? Porque a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Só que quando eu analiso agora os minutos, eu tenho mais de 60 minutos, eu tenho 67 minutos. Então, eu tenho que diminuir 60 aqui, ok? Então, isso aqui vai ficar 9 graus, 7 minutos e 2 segundos. Lembrando que 60 minutos é 1 grau, por isso que aqui fica 9 graus, tá ok? Então, é essa a ideia da adição.
a gente faz normal e no final a gente vai ver se os minutos e os segundos estão de acordo com o que tem que ser, tá bom? Vamos ver também a subtração. Então, olha aqui a primeira subtração, que é a letra A. Aí, ó. 59 menos 30 vai ser 29. 54 menos 2 é 52. E 12 menos 7 é 5. Então, isso aqui está tranquilo, certo? Não preciso mexer em nada. Diferente da letra B, que aqui eu vou ter 10 graus menos 1 grau, 10 minutos e 10 segundos. Eu não posso operar se aqui não tem nada, tá? Então, eu tenho que pedir emprestado. Para quem que eu vou pedir emprestado? Para os graus, que é o único cara que tem aqui. Então, quando eu peço emprestado, aqui vai ficar 90 graus e para o outro lado vai 60 minutos. Só que aqui nos segundos continua sem nada de novo, então eu vou pedir de novo emprestado. Só que em vez de pedir por grau, eu peço por minuto. Então, aqui vai ficar 9 graus, 59 minutos e 60 segundos. Menos 1 grau, 10 minutos e 10 segundos. Agora eu posso operar, porque todo mundo está devidamente na sua casa, tá? Então, isso vai dar 8 graus, 49 minutos e 50 segundos, ok? Tudo bem? Então, quando eu tiver todo mundo certinho, minuto debaixo de minuto, segundo debaixo de segundo, eu não preciso fazer nada. Agora, se tiver faltando ou se for menor, então a gente tem que pedir emprestado, tá bom? Então, vamos ver multiplicação, né? Já vimos a adição e a subtração. A multiplicação e a divisão, elas acontecem com medidas fracionárias de ângulos e números naturais, certo? Então, por exemplo, 7 graus, 2 minutos e 20 segundos, vezes 2. O 2 é um número natural. Então, vou fazer normal. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7 são 14. 4 e 40 são números menores que 60. Então, com certeza, acabou aí a minha operação, tá? Diferente da letra B, que eu vou ter 23 graus, 32 minutos e 17 segundos. Quando eu operar vezes 5, isso aqui vai dar 115 graus, 160 minutos e 85 segundos, ok? 85 é 25 unidades maior do que 60. Então, eu posso passar 60 para o outro lado, que vai ir como 1 minuto, e vão sobrar somente 25 segundos, tá ok? Então, isso é 115 minutos, 115 graus, 161 minutos e 25 segundos. Detalhe que, quando eu olho para os meus minutos agora, ele é maior que 60. Se eu diminuir 60 dele, ele ainda vai ficar com 101, que também vai ser maior que 60. Então, a ideia é o seguinte: quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? O 60 cabe aí dentro 2 vezes e vão sobrar 41 minutos, concorda? Porque 2 vezes 60 é 120. E quando eu faço 161 menos 120, eu acho 41 minutos, ok? Então, essa é a ideia. Quando eu diminuo 2 aqui, 2 graus, né? Que no caso são 121 minutos, eu somo 2 graus do outro lado. Então, a resposta final é 117 graus, 41 minutos e 25 segundos. Detalhe que, assim como na adição, eu opero normal e só no final eu faço as observações que eu tenho que fazer e as mudanças, tá ok? E a última operação aí que a gente tem é a divisão. Então, vamos ver aí a nossa divisão de medidas de ângulos. Primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu tenho divisão de medidas de ângulos é se todo mundo que está ali nas nossas medidas de ângulos são divisíveis pelo número natural em questão. Então, por exemplo, 12 é divisível por 2, 54 também é divisível por 2 e 50 também é divisível por 2. Então, não tem que fazer mais nada, só tem que fazer essa divisão. 12 por 2 vai dar 6, 54 por 2, 27 e 50 por 2, 25. Posso fazer direto até, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é ver se esses números são divisíveis ou não. Vamos para a letra B. Na letra B, eu vou olhar, 22 não é divisível por 5. Certo? Então, se ele não é divisível por 5, qual o número menor que ele que é divisível por 5 e mais próximo? É o 20, certo? Então, se é o 20, eu tenho que diminuir aqui 2 graus. Mas se eu diminuo 2 graus aqui, eu aumento 2 graus aqui, que no caso é 120 minutos, que é o que vai acontecer aqui, certo? Vai ficar 20 graus, 146 minutos e 40 segundos. Só que 146 minutos ainda não é divisível por 5. O menor que ele, divisível por 5, é 145, correto?
Então, eu tenho que diminuir 1 minuto. Quando eu diminuo 1 minuto, eu aumento 60 segundos. Então, isso aqui vai ser 20 graus, 145 minutos e 100 segundos. Agora, todos são divisíveis por 5, correto? Então, eu posso operar normalmente, tá bom? Então, é essa a ideia. Eu tenho que primeiro ver sempre se todos são divisíveis pelo número natural. Se não for, eu tenho que reorganizar ali para que tudo fique de acordo com o que a gente quer, tá? Então, é essa matéria na nossa atividade avaliativa, tá ok? Vou pedir a vocês que, caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato. Lembre que amanhã a nossa aula é pelo plural e a gente vai fazer exercícios de todo esse conteúdo que eu dei desde segunda-feira. Então, peço a vocês que estudem, tá bom? Um beijo e até amanhã.